É isso aí, começando mais um Carango Cast. E nesse dia ilustre, já temos duas pessoas junto conosco, Daniel Cruz e Vladimir aí do Reciclaride, da Keep, né? Keep Me, claro que ele tem agência, vai falar um pouquinho. Eles estavam passando por Maceió, vão vir fazer uma palestra muito legal. E eu falei, vamos lá para bater um papo lá, que eu acho que é muito interessante para o setor automotivo. A mesma pegada de ideia, de pensamento que ele tem, a gente também tem no Carango. Fortalecer os lojistas, fortalecer, claro, que o setor. Então, nada mais justo que pegar esse voo deles para Maceió para falar um pouquinho sobre tanto a palestra como a vida aí, né, Daniel? Muito obrigado, Vladimir, muito obrigado. Vladimir e Daniel, e aí por estar passando aqui e deixando um pouquinho do tempo de vocês aí para trocar essas informações aí do setor automotivo e da vida de vocês. Obrigado. Pô, obrigado você, Fábio. Um prazerzão, né? A gente tava saindo de Recife ontem, à noite, o Vladimir falou, tem um podcast amanhã, 8 horas da manhã. Eu falei, vamos embora, vamos pra cima. Obrigado, né? A gente está construindo aí uma parceria muito bacana, junto com o Reciclaride, a Keep Me. E agora, o Desconstruindo Tudo sobre vendas, essa oportunidade que você não está nos dando aí de falar sobre esse evento, vai ser muito bacana. Agradecer aí a oportunidade, né? A gente está aí na estrada, nessa briga aí, como você falou, em prol de toda a parte, né, do segmento, né? E vamos fazer acontecer aí por esse Brasilzão fora. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é isso que é o grande intuito, na verdade, Daniel, que a gente vem batendo papo aí no Carango Cast, saber um pouquinho sobre as pessoas. Certo. Depois das pessoas tem a liga, claro, do setor automotivo e tudo mais, né? E a gente sempre fala, né? Quanto a gente conseguir agregar para outras pessoas, de alguma forma, às vezes uma frase, às vezes, por exemplo, a gente faz um Carango Cast de 1 hora, às vezes uma frase só impacta uma pessoa para viraliza, né? Justamente. Então, é o grande lance da vida da gente. A gente repassar, às vezes, o conhecimento que a gente tem para alguém, para ajudar alguém. Então, isso eu acho que é o grande lance aí dessa ideia do Carango Cast. E obrigado mesmo, mais uma vez, para vocês estarem aqui. E eu queria saber um pouquinho, Daniel, se fosse falar um pouquinho do currículo, aí lascou, né? Daí nós começou e acabou, né, Vladimir, aí nosso Carango Cast. Mas fale um pouquinho aí do Daniel, aí da Recicla, da Keep Me. Faça um apanhado para as pessoas que não conhecem ainda o Daniel, Recicla e o Keep, para entender um pouquinho o que é esse rapazinho que já passou por tantos lugares e tantos lugares importantes e hoje está aqui passando essas informações. Pô, legal, bacana. Eu costumo dizer sempre que quando a gente recebe conhecimento, a gente precisa transferir esse conhecimento, né? Quando a gente retém isso, né, acaba que fica sem propósito, né? E o que a gente tem visto muito no mercado, Fábio, é essa questão do arrasta para cima, os cursos milagrosos, né? Fique rico, multiplique, triplique suas vendas, quadriplique as suas vendas. E a gente que está no mercado, vivendo no dia a dia lá, como diz o Ricardo, né, o vendedor automotivo, e o Michel Dalmoro, no chão de brita ali na loja, dentro do showroom. Não tem nada disso, né? Na concessionária, esse milagre não existe, né? Primeiro porque os colaboradores são heterogêneos, né? Sim. As regiões são diferentes, o que se aplica em Maceió, se não aplica em Recife. Pertinho, né? A gente está falando que 200 quilômetros, Aracaju, tal, Recife, qualquer lugar são... Tu sai de Salvador, vai para Feira de Santana, já mudou, né? Muda totalmente, muda o público, muda as pessoas, muda o negócio, muda o comércio e tal. Então, muitas vezes acaba que isso é colocado num balaio como um todo, né? Sim. E acaba não sendo efetivo. Uma fórmula fácil, prática, né? Mas... E aí, assim, contando rapidamente a nossa história, eu venho, né, do mercado de publicidade já desde os meus 12 anos de idade. É isso que eu queria saber. Eu fiz 12 anos de idade, mercado publicitário. Qual foi essa história aí? Não vamos falar nem da idade agora, que disse que está com 40 aí. Uns. Né? Assim, E aí falei, desde os 12, né, no mercado publicitário, como que foi essa incursão, com os 12 anos, como que foi? Legal. Eu, assim, em condições mesmo, né, financeiras e tudo mais, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Na verdade, comecei aos 9. Sim. Numa feira livre, fazendo carreto, sim, depois vendendo peixinho de aquário na feira lá em São Paulo. Eu nasci na Bahia, mas eu me criei em São Paulo. E a minha avó cuidava de crianças, né? Era a renda extra dela, sim, cuidar de crianças. Os pais iam trabalhar, não podia deixar na creche, então deixava com a minha avó. Um dos pais dessas crianças tinha uma empresa de silk screen. Olha que legal. Muito
atirado para fazer as coisas e tal. Aí outro dia ele falou, o Edu, né? Edu, falou, Daniel, pô, preciso de uma ajuda lá. Aí eu fui deixar umas placas, pintar e tudo mais. E aí eu comecei no mercado publicitário fazendo silkscreen, placas e faixas para imobiliárias. Isso com 12 anos. Massa. E aí entrei nesse mercado da publicidade, comecei a me encantar por essa questão da comunicação, através do silk, através da impressão, né? Da arte, assim, provavelmente dito. E aí depois fui trabalhar de office boy. Como eu deixei de estudar muito cedo, então quando eu fui mandado embora dessa locadora de carros, eu comecei lá aos 14 e aos 16 eu fui mandado embora. E eu não consegui emprego, né? Não conseguia... Da idade, né? Não é nem a idade, eu não tinha estudo, né? Justo. Não compensou. Eu tinha parado de estudar na 7ª série, precisava ter no mínimo ali a 8ª série. Tá? Eu não consegui emprego. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma maquininha fotográfica e a Chica. Nossa, época, sim. Um filmezinho. Eu já tinha feito placa praticamente de São Paulo inteiro, do mobiliário de São Paulo inteiro. Eu saí nos portões, fui tirando fotos, tal, mandei imprimir, coloquei no catálogo e falei, eu faço placa e faixa. E aí comecei, olha que legal, com 16 anos, empreendedorismo, empresa, abrindo uma empresa de silkscreen, fazendo placa e faixa para imobiliária. Que massa. E aí comecei na comunicação com isso. Depois fui para agência, tive agência, tudo mais. Tudo no offline, né? Ainda na época do tijolinho, né? Claro, você lembra? Né? Quinta-feira fechava o jornal, quarta, 10 horas da noite, era aquela loucura de fechar anúncio e tudo mais. Então, passei por todas as etapas. Né? Nós entramos nessa guerra com o Carango, Daniel, porque o Carango foi a disputa direta com o jornal. E os foguetinhos, né? Que cada um é tijolinho, foguetinho e tal, mas foguetinho lá aqui era a Gazeta, que era o mais forte, e a gente disputava. Daí cheguei, você estava falando do Daniel agora, da Cicosa, né? Sempre conto essa história. Foi um dos primeiros clientes do Carango. E aí ele falou, Fábio, isso aí não vai dar certo, porque o que dá certo é jornal, vender pelo jornal e tal, que eles faziam, compravam aquela meia página, né? As concessionárias, né? Quem não conseguia comprar, os lojistas ou os particulares faziam os foguetinhos, né? Faziam cada um do seu jeito, né? Daí falou, esse negócio de internet não vai pegar, e acabou andando. Mas foi bem nessa época aí que você está falando desse trabalho dos jornais aí, que 94, legal. Nossa, 95, daí não precisa, 96, né? Acho que tem coisas que não precisa ficar comentando de tempo, né? Eu tava falando esses dias, a gente usava o CorelDRAW, né? Tinha um livrão assim de clipart, né? Que legal. Era uma época legal. Então, assim, eu venho já do mercado automotivo desde os meus 16 anos de idade, né? Entendi. 17 trabalhando na parte offline ali com anúncio, tijolinho e tal, aquela loucura de mandar oferta tal, meia página, um quarto de página, calhau, enfim, eu venho dessa época. E aí eu acabei migrando para o online em 2005, tive um portal de entretenimento chamado Scramble. Eu vi. Ele era parceiro ali do Terra, enfim, editora Sextante. Chegou na época, em 2007, a ganhar um prêmio do Ministério da Ciência e Tecnologia, do FINEP, como portal inovação. Legal. Quebrei, não deu certo. Sim, todo negócio vai e sobe. E foi quando eu me mudei para Bahia. Conheci esse cara, que ele era meu cliente lá em 2006. É aí que eu entro na história. O cliente, pelo que eu sei, foi o cliente da farra que virou amigo, né? Brincando, né? Você já tinha foi mais ou menos isso. A gente tinha um portal de entretenimento, ele tinha um bar, bem na Barra. Tava tudo certo, então, né? Tudo entretenimento, né? Eu lembro que eu ia lá, pegava acho que era R$39, alguma coisa assim, e ia comprar comida, pô. A época era essa, né? Sim. Então eu falo pra ele, pô, você foi uma fase extremamente... Ele nem sabia disso, né? Eu contei, acho que uns 10 anos depois eu contei pra ele. Falei, cara, eu pegava o teu dinheirinho ali no mercado, comprar comida. Ninguém sabe do bastidor, né? Ninguém sabe. E aí ele foi... tanto ele, Geraldo, a galera toda lá de Salvador me abraçou bastante. Aí depois disso eu acabei me especializando, né, nessa coisa do digital, do portal, né, essa coisa de empreendedorismo. Fui pro segmento de... compras coletivas, na época do Groupon, tal. Peixe Urbano, e tal. E aí fui parar no iFood. Aí foi uma grande... Eu até ia chamar essa ideia porque é legal, né? Porque a gente vê hoje o iFood gigantesco, né? Claro, né? Mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Todo começo é dificultoso para todo mundo. E não existe valor financeiro que faça, claro, que ajuda, melhora, tal, mas o financeiro às vezes não é a grande questão. Às vezes a grande questão é uma boa arquitetura, um bom trabalho e pessoas, né? Que eu acho que ainda existe isso por trás de todo grande startup, porque hoje a gente teve um boom de startups assim com muito
investimento e tal, mas acho que por trás ainda tem que ter pessoas, né, Daniel? Sim. Que eu acho que é isso que faz gerar e o negócio acontecer. E essa passagem pro iFood, acho que foi isso com você, né? Não foi? Foi. Na verdade, eu digo que foi a grande virada de chave, né? Porque é engraçada essa história com o iFood, porque eu estava num processo de seleção para um concorrente do iFood chamado Reweb, né? Restaurante Web. Sim. E aí, na época, teve aquela coisa assim, tipo, estamos para ser comprados, né? Bem naquele boom de aquisições, tava cheio, né? Todo mundo mais. E aí nós temos 2 cenários, né? O cenário é comprando, a gente contrata você no preço que você quer, e a gente, não sendo comprado, a gente contrata você num formato mais, né? Mais justinho ali. Justinho e tal. E aí, nesse circuito, veio o iFood. No restaurante Web, eu vinha já num cargo de C-Level, que era aquilo que eu já vinha construindo. E no iFood, eu vinha como vendedor. Olha, teve que dar um passo atrás para... Cara, foi. E aí, eu me lembro que na minha entrevista, o cara que era o meu gerente falou, eu vou ter que passar isso aí... Porque você tá vindo... Pra cima e tal. E aí eu fiz uma entrevista com o CEO do iFood, Felipe Fioravante, grande amigo meu, no meu casamento, cara, gente boa demais. Hoje está de sabático, já tem uns 15 anos que ele está de sabático com o dinheiro que ele ganhou no iFood. Né? O Felipe é uma figura. E aí eu me lembro até hoje, cara, você falou sobre pessoas e como o Felipe foi um cara que me trouxe para uma realidade que falou assim, cara, independentemente do momento em que você está, na posição hierárquica que você esteja, nunca é tarde para você dar um passo atrás. Então eu estava naquela empáfia, né? Não, eu sou gestor, já fiz isso, já fiz aquilo e tal. E ele virou para mim e falou assim, eu entendi tudo que você já fez, só que eu preciso de um vendedor em Salvador. Você vai... Aquilo me deu um ódio, né? No começo, eu falei assim, esse cara é louco. Que a gente não compreende, né, Daniel? Às vezes o que Deus prepara pra gente, né? Eu falo muito em Deus porque eu acredito muito nele e eles... Estou aqui por causa dele e assim vai. Estamos, né? Eu digo assim, cada um com a sua crença. Eu falo, estou assim porque cada um tem uma crença, então a gente não... Claro. Mas a Deus sempre é maravilhoso, porque faz a gente dar, às vezes, sei lá, quantos passos para trás, não é nenhum, às vezes é vários, né? E mostrar dificuldade para você. Quando eu cheguei aqui em Maceió, eu passei fome. Eu saía da Cicose, que você conhece, eu morava na Ilha Alagoense, a pé. Porque não é, eu tinha o dinheiro, mas se eu pegasse o ônibus, eu não comprava o ovo para me fazer com a minha mãe e com a minha filha que estava aqui já. Então, todas essas dificuldades que daí depois eu parava, rezava, chorava sozinho, né? Porque a gente tem que mostrar que é forte, mostrar que está tudo certo, que está tudo certo. Mas no interior da gente, só que a grande força é porque eu sempre pensava assim, estou passando por isso porque eu sei onde que eu quero chegar. Então eu estou aprendendo com isso, eu não tô sofrendo com isso. Então e aí eu acho que é isso aí que foi. Isso, Aí o Felipe me trouxe para uma realidade muito dura, assim, né? Só que assim, cara, eu tenho um costume, Fábio, de analisar tudo, né? Assim, eu sou um cara muito analítico. A minha mente funciona como um jogo de war, um banco imobiliário. Então eu posso estar naquele cantinho ali, mas eu consigo ter uma visão macro, né? Daquilo tudo que está no meu redor, e eu consigo de verdade me imaginar avançando as peças, né? Movendo, recuando, indo para cima de novo. E aí eu falei, cara, esse negócio do iFood é muito legal, velho. Eles tinham uma maquininha de POS, igual essa do máquina Visa e tal. Fazia o pedido no site, tinha um cardápio lá, e aí enviar sair impresso na maquininha. Eu fico até arrepiado porque eu mostrava para o dono de restaurante, eu falei assim, peraí que eu vou fazer o pedido aqui. Eu apertava, e aí eu deixava a maquininha lá, né? Eu tomava um susto, sair impresso o pedido. Esse negócio vai voar, né, cara? E eles, o iFood na época, eles tinham 130 restaurantes que nem eram do iFood. Porque o iFood ele é uma continuidade de um outro projeto chamado Disque Cookie. Olha, que era uma revistinha física. Sim, uma revistinha física. Até hoje permanece algumas revistas assim. Exato. Né? E o que o Disque Cookie já fazia fazia na época? Um abraço para o Patrick Sigrist, que foi o fundador, né, fundador do Disque Cookie, hoje fundador do iFood. Hoje ele está... ele já passou por Banco Neon, já passou por Nomad, por Log, está em várias empresas. O Patrick, grande incentivador meu. E aí, cara, olha que Disque Cookie fazia, que inovador para a época, né? Isso, 2000, 2001 e tal. Eles
todos os restaurantes que não faziam delivery, por exemplo, tu queria comer no Rubaiá, mas tu tinha que ir no Rubaiá. Sim, sim. Queria comer no Figueira, em São Paulo, tu tinha que ir no Figueira. Queria comer no Porcão, no Rio de Janeiro, tu tinha que ir no Porcão. Então, o que eles fizeram? Eles se propuseram a montar toda a estrutura de delivery para esses do restaurante que não faz delivery. Entendi. E aqui hoje cobravam uma taxa, divulgavam, e aí o iFood nasceu virando a chave desses 100 e poucos restaurantes para iFood. Mas São Paulo e Rio. Mas todo negócio, eu acho que ele cresce isso aí, vendo a necessidade, porque você não tem como. Se você tivesse, imagina, ser uma grande ideia de ser um Google da vida. Sim. Poxa, já tinha feito lá quantos anos atrás, né? Sim. Então tudo vai crescendo através de uma pequena ideia que vai, opa, mas se eu fizer isso aqui, se eu fizer aquilo ali, e vai ligando as informações, daí se torna esse gigante que hoje chegou no iFood, mas você passou nessa época pro iFood como vendedor, mas e depois fez a... E aí, assim, o que eu... Aqueles gatilhos que eu te falei, né? Assim, eu acho que o que falta muito hoje, até o pessoal falando, me dá uma dica, né? Porque, cara, trabalha a tua visão. Né? Antes de trabalhar a tua técnica, trabalha a tua visão. Tu não vai conseguir chegar em lugar nenhum se tu não souber efetivamente aonde você quer chegar e qual é o teu potencial para aquilo. Então, por exemplo, eu dizia para dono de restaurante na época que as centrais de call center, né? 40 minutos para pedir uma pizza, tira o orégano, não bota orégano, tira a cebola. Aquele processo de 40 minutos, né? Vai beber o quê? Pode ser qualquer coisa, Coca-Cola. Não, Guaraná. Você não se lembra, pô. Antigamente era 40 minutos no telefone para pedir uma pizza. E o telefone ocupado, quem queria ligar não chegava. Sim. e tal. Cara, eu cheguei no restaurante uma vez, tinha uma pilha desse tamanho de papel assim, né? Em Salvador. Salvador não, minto, Recife. Uma grande hamburgueria lá. E eu falei, cara, o que são esses papéis aí? Ele falou assim, isso aí são os dados do cliente. Eu falei, nome, e-mail? Ele falou, não, dados do cartão de crédito. Meu Deus do céu. Um papel, uma calhamaça em ordem alfabética. Aí ele, Daniel, ele ia lá no D, pegava o papel, já tinha os dados do meu cartão. E ia para 30 pessoas. Nossa Senhora, imagina como ia chegar. Como é que fica a fraude disso aqui? Não, tem problema, tal, não sei o quê. Então era muito arcaico, né? Aí quando eu disse em Salvador, por exemplo, uma grande rede de pizzaria, que aquele setor de call center ia acabar daquela forma, o cara quase me expulsou do restaurante. Mas é como hoje, né? Que a gente fala da inteligência... Que é o que você falou do Daniel, né? Justamente, que ele fala, não vai funcionar e tal. Às vezes você tem aquela visão momentânea do negócio e realmente o momento, isso servia muito e era muito grande na época, né? Sim. Mas aí quando você vai fazendo essa transição no mercado, você tem que ficar muito antenado e hoje... Muito mais ainda que a gente se perde no tempo, né? Porque hoje com inteligência artificial, com IA aí, tá brincando, a gente fica meio perdido. Será que alguém vai tomar conta da gente falando aqui, ó? Por exemplo, o podcast talvez não precise mais da gente, talvez a gente vai mandar as minhas perguntas e as suas respostas e ainda com o mesmo calor, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ou amanhã não, hoje, né? Que hoje tá muito mais rápido, né, Nel? E você, só para... Não é finalizar, mas só para dar essa fechada no iFood, você acabou de vendedor indo abrindo o iFood aí acabou assim. Resumidamente, o iFood me deu 3 meses para colocar 20 restaurantes lá em Salvador. Né? E aí eu coloquei 60 em 1 mês e meio. Na verdade, se eu tinha 130 fechados, coloquei 60 ativos em 1 mês e meio. E aí fiz um coquetel de lançamento em Salvador, fiz uma parceria com a Rede Bahia. Um abraço pro meu amigo Luiz, que fez acho que acreditou nesse projeto. Aí tu sabe que esses conglomerados aqui no Nordeste, especialmente, o cara tem TV, tem rádio, tem jornal, é tudo dele. Né? E era Globo. E aí o que nós fizemos? Fizemos o iBahia Delivery, que era um portal iBahia. E aí pegamos todo o co-brand, toda a white label do iBahia, todo o poder de mídia do Bahia, porque eu não podia ter restaurante e não ter público, não podia ter público e não ter restaurante. Sim, com certeza. Então, os dois, né, tem que caminhar junto. E aí a gente fez essa parceria com o iBahia, e aí a iBahia envelopou todos os calhaus que você possa imaginar, de rádio, TV, jornal, colocou como iBahia Delivery, que era um white label do iFood. E aí a coisa explodiu. E aí no coquetel de lançamento, eu ainda como vendedor, eu fui buscar os caras, o Felipe, o Guilherme e o Edu, no hotel para ir pro coquetel, que eles não estavam acreditando que ia ter 60 donos de restaurante, tal, não sei o quê. E aí, quando eu peguei eles no hotel, que eles viram a confirmação, falou assim, agora você vai poder abrir
eu fui promovido no carro, né? Eu poder abrir Recife, Fortaleza... Nordeste, aí vamos falar... Nordeste. Aí quando chegou no coquetel, cara, puta, aí tinha televisão, tinha empresa e tal, e os caras encheram a cara, e quando a gente voltou pro hotel, ele falou, agora você é coordenador do Brasil. Eu falei, você já falou, viu? Você já falou, viu? Tá gravado. Então eu recebi 2 promoções no mesmo dia, em 2 meses. E aí eu saí do iFood, assim, terminando a história, como coordenador nacional de expansão, né? Que legal. Em todas as praças. E o que foi muito bacana lá, que eu acompanhei, né? Os primeiros 1.000 pedidos do iFood, a gente comemorava, né? Por 1.000 pedidos, né? Sim, 10 mil. Eu vou falar alguns ganchos, Daniel. Dessa história toda que você está falando, nós falamos sobre o jornal, deu gancho do caramba. Falei, quando você falou das pilhas... Falando das placas primeiro. Não, né? sim, Placa de imobiliário. do empreendedorismo. Mas aí você falou dessa parte, eu falei do carango ali, do jornal, que a gente foi concorrente. A segunda parte que eu achei interessante, que eu fiquei ligando aqui, é quando você falou assim, quando chegava lá, tava uma pilha de papéis lá com o nome e tal. O carango, quando começou, modernizou. Por isso, como que é o lance das coisas, né? Isso é a mesma trajetória. Sim. A gente tinha um bloquinho, o nosso funcionário, nós tínhamos 35 funcionários, ele pegava um bloquinho, escrevia o nome do carro, loja, tal, escrevia tudo, aquela a característica. O que você faz para anunciar o carro hoje? Ele anotava no bloquinho, tinha uma máquina digital, que era da Sony, já tinha comprado para todo mundo e tal, tirava as 10 fotos do carro, daí chegava no carango no final do dia, com aquela descrita lá, com 30 e poucos carros, 40 carros que ele já passou na rota todo dia, e dirigia. Então, eu tinha uma mesa assim com 10 computadores para quando ele chegasse, todo mundo não faltar computador, senão eles se atrasavam para ir para casa, para ver se no horário eles conseguiam cumprir. Tanto tirar foto na loja, que a gente passava todo dia, atualizando todo dia, como descrever lá. E aí, como evoluiu, né? Depois do aplicativo, né? Tal, que foi esse lance aí da brincadeira. E a outra coisa que me ligou, Daniel, só para contar essa história, que a mesma sacada que você teve lá atrás, eu tive junto com, por exemplo, com a Record aqui, que é a TV Pajuçara, que eu me associei com eles como parceiro do Carango na época, e aí foi mais ou menos isso. E aí eu sozinho, né? Nunca tive sócio, né? Mas eu fiz um acordo muito complicado, vamos dizer assim, na época. Os caras falavam, mas que loucura, Fábio, você vai fazer isso para eles, tal, eles vão ficar com tanto, e você fica... Mas eu não tenho mídia, eu não tenho dinheiro para fazer, então eles têm, tal. E foi 80-20, para você ter uma ideia, só para eu entender. Eles falaram, cara, 20 só para você é o dono do negócio. Eu falei, mas o telefone vai ser meu, a marca vai ser minha, assim foi. E a gente fez uma parceria durante 8 anos, a gente explodiu com o Carango por causa disso aí. O Léo tá lá, foi isso, o Léo tá lá, Leonardo Sampaio, tá lá, ficando lá. E aí eu fui também para Aracaju, fui fui pra Globo, da Sergipe. Daí a gente fez porque não podia usar o Carango, porque eles não podiam usar os calhais do Carango, só não tinha que pagar e tal. Daí fazemos em Sergipe Motors, daí by Carango. Tá? Comecei o mesmo processo, fizemos o lançamento e tal. Então tem muita coisa ligando a essa ideia de fazer as parcerias locais para ver se funciona e as coisas vão crescendo. Em 4 meses mudou a diretoria toda lá de Sergipe e a gente acabou saindo desse formato, mas era a mesma ideia de parceria para fazer. Então eu achei bem legal a história casar e com a oportunidade, eu acredito que não sei de data, mas era na mesma época, né? 11, 12, né? Mais ou menos isso aí. Eu comecei em Salvador 11, aí 12 eu estava aqui em Maceió implantando. Olha, que massa. Parmegiano, essa galera toda aí. E daí o Daniel veio há 12 anos atrás, vamos falar que é mais ou menos essa época que veio uma tal pessoinha que mexeu com a estrutura tal da Juliana. Me conta um pouquinho, que é o pai Daniel aí, que daí eu soube que tem um xodó em casa, que mexe demais, e a saudade tá grande, e tal, lá. Ontem eu fico Juliana, aí você pega pesado. Ontem ela me ligou, a gente tava... Assim, a nossa vida, ninguém sabe da nossa vida. É isso que nós estávamos falando um pouquinho antes, né? A gente chegou, sei lá, 1h da manhã em Recife ontem, fomos dormir 7 horas eu tava na rua já, 7 horas. Não é isso que eu falei, como que esses caras querem chegar meia-noite quase lá? Eu falei, tá certo mesmo? Quase perguntei pra você, 7 horas vamos tomar um café e tal. Eu falei, tá certo mesmo, né? Vocês não vão nem descansar. Cara, porque... Tá, mas vamos falar da Juliana, que era... eu tava falando de Ju, e aí assim, eu parei na estrada, aniversário dela, segunda-feira, né? Agora, dia 30.
E aí a gente vai fazer a micareta da Ju, né? Que eu acho que eu vou até fazer camisa, segunda. Assim. Aí a festa dela começa sexta, vai acabar só domingo. Aí ela me ligou, pai, você vai chegar amanhã? Quinta, né? Uhum. Aí eu falei, não, filho, vai chegar só sexta. Ai, pai, eu quero ir pra sua casa amanhã. Então ela me quebra. Daí mata, né? Juliana, é tudo por ela. Os filhos, né? E aí, que é muito louco, né, cara? Assim, eu comecei a desgastar muito no iFood, só contextualizando. Sim. E eu pedi demissão do iFood. Aí eu fui para São Paulo, fui no sábado até, eu pedi demissão numa sexta, cada um veio pra cá e tal. E aí fui pra lá no sábado, aí, bom, aí fico para um outro, vamos fazer um segundo podcast para falar dessa questão do stock option do iFood. Olha que massa. E aí, cara, eu voltei decidido de que ia, eu tava noivo, ia me casar, isso era em fevereiro, ia me casar em agosto. E aí eu vim decidido que ia embora do Brasil, já tinha pedido demissão do iFood, ia terminar noivado e tal, ia tudo embora. Quando eu cheguei em casa, depois de voltar de São Paulo do iFood, minha noiva à época, né, que minha esposa, falou assim, tô grávida. Eita! Aí eu... De ponto de cabeça. Aí mudou Vira tudo, né? Tinha acabado de demissão do iFood. Não tomou, né? Uma mão na frente, outra atrás. Caramba! E aí veio a Ju, cara, e assim... Eu tenho bastante orgulho, né, Fábio? Fez até uma postagem esses dias, assim, eu acompanhei todos os ultrassons de minha filha, né? Mas, desde a primeira batidinha de coração dela. Mexe demais, né? Até hoje, a consulta no médico, ela vai. Então, assim, Ju veio e assim, você sabe que isso acaba virando a nossa vitamina, né? Acaba virando o nosso motivo. Tem minha filha também, morou comigo, veio pra cá comigo. A minha filha, eu sou de Curitiba, né? Tanto dela veio pra cá comigo também, ela sempre morou comigo. E ela só voltou para o Paraná com 18 anos, só para visitar os parentes dela lá, e acabou engravidando, e tem 2 netos, e ficou por lá. Mas assim, o que move a gente, o que vai fazendo... Eu perguntei falei da Juliana justamente por causa que eu também tenho essa enraizada de família, de filho, neto, porque daí já aumenta já um pouquinho a régua também, porque você fica muito... Mais novo, né? Eu já com 35. Eu tive com 19, então já, por exemplo, a filha daí veio nessa sequência aí, então isso mexe muito com a gente, né, Daniel? A família e às vezes faz a gente recuar um pouquinho também da correria. Não tem como parar. Por quê? Né? Porque a correria, né, Vladimir, a gente vai ter que fazer, tem que ir, às vezes tem que abdicar. Por exemplo, eu queria ficar em casa, só em Maceió, na minha casa, fazendo algumas coisas. Se fosse por querer. Mas a gente não tem condições. Às vezes tem que dar uma saída, tem que fazer os feirões da vida, tem que fazer os eventos da vida, tem que fazer... E atrás do Faz-me Rico, que é esse que movimenta, e nem é o propulsor na minha vida, a grana, mas é o que faz funcionar, né? Não tem como. Então, a gente, às vezes, deixa um pouquinho, não é de lado, mas deixa um pouquinho esse afetivo, né? Vai correndo atrás, mas volta também transbordado de carinho e amor, né? É bacana. E tudo é exemplo, né, Fábio? Assim, o avô é médico, a mãe é advogada. Eu tenho a 7ª série e sou vendedor, né? Com 4 aninhos a gente pergunta, você pergunta, né? E aí, quer ser o quê e tal? Acho que desde sempre a gente pergunta, né? E aí ela tinha uns 4, 5 aninhos, ela falou, você quer ser o quê, Ju? Aí a mãe esperando que advogada, médica, ela falou, vem vedola. Lascou tudo. Vem vedola. E eu quebra ele, né? Aí é uma figura. Ela já vai em reunião comigo, já apresenta como massa, sócio. Mas é isso mesmo. Cara. A minha filha tem a mesma pegada, puxou o pai, assim. Ela tá com o empreendedorismo dela, tá com um canal lá do Instagram com 380 mil, o TikTok 380 mil, tal, e sempre buscando alguma coisa, fazer uma coisa diferente. Então, é legal, né, ver esse caminho e seguindo por si. Sim, não você falando, tem que fazer, tem que fazer. Não. Porque eu acho que é o caminho. Fábio, o aniversário dela de 2 anos atrás, eu contratei um carrinho de sorvete, aqueles carrinhos de criança mesmo, picolé e tal, não sei o quê. Sobrou picolé pra caramba e tal. Aí ela no final de semana lá em casa brincando, pai, posso levar um picolé pras minhas amigas? Eu falei, leva, filho, e tal. Aí levou, aí deu meia hora desceu. Posso levar mais um pouco, pai? Aí ela virou assim, pai, uns meninos lá que eu não conheço, eu posso vender pra eles? Pode. Botou com 43 pontos no bolso. Pô, que massa. Então, assim, empreendedorismo na veia, né? Então legal assim, demais. Juliana, cara, é um motivo, né? Massa. Eu só toquei essa parte porque eu acho que assim, a grande importância da vida da gente é deixar um legado, e a gente tem que ter a família como um legado, os filhos e tal, porque eu acho que é isso que fortalece a gente, porque senão não tem muito caminho. Pegou pesado. Ou pegou leve, só para levantar, né? Agora vamos falar
como a gente está batendo um papo, falando um pouquinho da história aí, que eu achei muito legal, Daniel, eu queria saber um pouquinho, a gente se cruzou mesmo na ideia, porque eu estava acompanhando a Superliga, o Ricão lá tá fazendo, vocês estão fazendo junto um trabalho muito legal, porque gratuito, ajudando as pessoas, trazendo as pessoas que conhecem o segmento. Daí vai lá os enxeridos, ficam olhando, então que legal isso aqui, olha essa ferramentinha aqui. E nem sempre é ferramenta de vender, é só para indicar como ajudar, não é para vender um negócio, e vai ajudando um, vai ajudando outro, nem só ferramenta, às vezes dicas e tal. E aí nós se cruzamos nesse caminho, eu falei, poxa, Daniel, eu tô carango lá, eu enxergo muito essa parte do lead, do recicla e tal, meio que envolvendo, e o carango vai virar marketplace, já tem algumas coisas, mas vai ter que virar marketplace para continuar pujante aí, e vai ser esse ano, a gente tá com uma reformulação no site todo aí, e vai ser bacana. Disso aí. E aí, e aí o que acontece? Falei, poxa, tem uma liga aí, porque o que eu acredito hoje, vamos lá, do meu produto, é que o meu produto é uma porta, recebendo para vários outros trabalhar em cima dela para ajudar o lojista. Porque certeza. O que é? Vamos lá, integrador, tá, eu preciso. Vamos lá, o CRM. Bifurcação. Tudo isso aí vai trazendo para ajudar a melhorar, profissionalizar e se o lojista não se profissionalizar, não ir buscar, e aí veio um momento que eu estava falando com a Leander lá do Alto Valiar, antes de ontem, falei, deu a Leander, falei, pô, mas o lojista vai, a concessionária que pega mais pesado, ela vai, investe, tal. Falei, Leander, mas eu acredito que vai ter uma virada de chave do lojista. E vou falar por quê. Vou falar por quê, Leandro. Porque se você for pensar, há 5 anos atrás, quando que tinha palestra para automotiva? Daí tem SF, tem escalar, tem não sei o quê. Tem um monte de palestra para ajudar o lojista a entender, falar de ferramenta, falar de perspectiva. Em 2008 fiz a minha primeira palestra, que foi perspectiva de mercado, porque o automotivo foi embora, lá no centro comercial, que você tinha comentado, Vladimir. Sim. Foi a minha primeira lá, que falei, foi bem na hora que o carango estava começando, 1 ano e meio, e veio essa pancada. Falei, poxa, todo setor vai se lascar aí, vamos lá e vamos buscar. Fui buscar um parceiro Itaú na época, mais não sei quem, fui no Sebrae e acabei fazendo uma palestra gratuita para 400 pessoas falando perspectiva no mercado com o Emos Lee. Não sei se você conhece o Emos Lee, palestrante já antigo, já de tal, e ele veio e falou tal, só para ajudar as pessoas a entenderem que não está morrendo ali. É um ciclo, né? Como a gente já passou por vários, né? E aí, nesse processo todo, eu falei para o Poliano, falei, há uns 3, 4, 5 anos, não vou falar a data, porque eu também não sou expertise desse assunto, mas já os lojistas daqui de Maceió já estão indo para São Paulo, já estão indo para Rio Grande do Sul, já de Recife, opa, já conhece 2, 3, já conhece não sei o quê, já pega gosto, já vai para Rio de Janeiro, vai não sei o quê, tudo trocando informação, para melhorar, claro, dentro da sua loja e ver a melhora dentro da sua loja. Essas lojas que vão para essas reciclagens, eles voltam com alguma coisa que a loja dá um upzinho, sempre. E aí veio, não é que veio a ideia, né? Mas aí veio a ideia que eu achei interessante de vocês sobre o Desconstruindo, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte, Daniel, porque eu quis fazer o link que as revendas, as concessionárias já tem, claro, um profissionalismo mais já à frente, porque contrata um CEO de não sei da onde, um executivo não sei da onde, que ele já vem com metodologia que é muito mais fácil para implantar e ela consegue absorver mais rápido, e por isso que eles já estão na frente. E os lojistas geralmente são os donos de loja, que abriram a loja, ou eram vendedores, abriram a loja e tal, e estão reciclando para se profissionalizar. Talvez nem tanto como uma concessionária, mas já com muitas ferramentas para se profissionalizar. E o Desconstruindo Tudo sobre vendas, acho que é um embate sobre isso aí, né? Queria que você falasse um pouquinho. Uma paródia, né? Mas é legal, né? Eu falei certinho agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. E o que me interessou é que praticamente todas as capitais do Nordeste vocês vão estar lá batendo o pé e reciclando. E eu vou falando reciclando por causa da recicla, né? Claro. Para vender, fazer a merchandising para você. Não, e aí, fale um pouquinho do Desconstruindo. Depois você fala. E nós pulamos o assunto, nem falamos ainda do reciclo. Vamos ver se dá tempo de falar do recicla e do que, mas senão nós vamos batendo papo aí e tal. Mas eu queria falar um pouquinho da palestra. Que legal. Então, assim, primeiro para o pessoal entender, assim, é que tem muita gente caindo de paraquedas no mercado, né?
Vou te dar um exemplo. O cara tem uma loja lá, vende 20, 30 carros, Sim. e aí ele acha já que ele tem autoridade para poder dar curso, palestra, mentoria, né? Eu tenho um pavor, cara. Eu vou ficar louco. Antigamente era coach. O cara falava que eu era coach, eu ficava doido. Eu sou coach, porque ele virou uma febre. Todo mundo virou coach. E hoje, cara, você vê uma coisa que me dá umas arrepios, assim, o cara fala assim, o meu mentorando, meu amigo, meus mentorando, bicho, eu fico doido, meu mentor. Teve um cara aí, um bambambanzinho, que perguntou, mas você não tem um mentor? Eu falei, tenho. Quem é? Juliana. Ela é minha mentora. Por ela que eu acordo, é ela que faz, desculpa o termo, bater água na bunda, para eu acordar, trabalhar e ir atrás. E ela vale muito mais do que qualquer palavra de impacto, frase de impacto e tal. E ela que é a minha mentora. Então o que acontece? Para vir nisso, assim, eu estou aposentado há 7 anos de curso, né? Eu rodei, depois que eu saí do iFood, fui buscar Capeco, Poderia, trabalhei em várias outras startups, até chegar na Reweb, que é uma agência de marketing multinacional, digital, só específica de segmento automotivo. Então, eu atendi, aí foi onde eu comecei. Só que acontecia, é importante eu falar sobre isso, para falar sobre desconstruindo, porque que acontece? Era uma catequização, né? Então o cara vinha do tijolinho, vinha do jornal, vinha do rádio, vinha da TV, né? Não sei o quê. E aí veio a internet. Então eu comecei a trabalhar com marketing digital para concessionárias em 13 para 14. Nossa. E eu atendi 85% do mercado, desde a Bahia até o Amazonas, pela Reweb. Dominava o mercado. Gabriel, essa galera toda. Então, o que a gente começou a perceber? Que a gente fazia landing page, fazia campanha, gerava o lead, mas lá na ponta o vendedor não estava preparado. E a Reweb estava só focada em vender serviço. E aí eu comecei a fazer o quê? Falei, cara, se eu começar a vender isso e começar a bater no vendedor e não der resultado, o cara vai cancelar. Não é isso aí que... né? A concessionária vai cancelar. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a eu mesmo treinar as equipes de vendas das concessionárias de graça, né? Para manter o meu cliente. Para mantê-los, né? Porque se eu não treinar esses caras, não ver que eles não entenderem a necessidade do lead, e aí foi quando eu comecei a dar treinamento. Eu dou risada porque é isso que eu acho que o Carango funciona com o Recicla. Porque se não adianta eu gerar, vamos lá, não que esteja no melhor momento, tal, mas vamos lá, que deu um lead, bacana, mas chegou lá pro vendedor, se entregou. A gente fez várias campanhas aí de ADS, tráfego, tal, gerou tal, porque é fácil, entre aspas, levar o lead. Mas e cadê o trabalho de você trabalhar? Então, aí você fala com o lojista, e aí como é que foi? 60 leads, não vendi nenhum carro. Daí isso, pronto. E a conversão tinha que ser 4, 5, 3% lá, vamos lá, tem até 5, 6%. E a culpa é sua, viu? Isso que, não é isso que dele não. Pois é isso que eu tô falando, porque eu acho que é isso que tem uma ligação. Lead isso aí. É frio, lead é frozen, lead é Olaf, eles vão criando vários nomes que bonito, lead, né? Nossa. E aí eu comecei a dar treinamento, então, de forma gratuita, para as equipes de venda. Falei, vou treinar toda a tua equipe, falar de marketing e tal, não sei o quê. Eu tinha um background do iFood, tinha um monte de coisa. Então, a galera falou, vou ver esse gordinho aí. E aí eu comecei a fazer isso. Quando eu saí lá da Reweb, eu já estava trabalhando no Panamá. Sim. Só voltando um pouquinho, a Reweb, voltei a entrar como vendedor, tá? Já tinha sido todo vendedor. Puta merda. Depois essa é outra história. Mas entrei como vendedor, saí de lá cuidando de 14 países. Eu estava sediado no Panamá, trabalhando diretamente com automotivo e marketing para automotivo. Legal. E aí eu comecei a ver a oportunidade de ganhar dinheiro também com essa questão do curso, né? E aí eu criei um curso chamado Capacidade de Transformação. Legal. Que aí eu começava a lidar desde o processo da essência do início da profissão do vendedor até planejamento estratégico. Sim. Eram 10 meses. Eu treinei os maiores grupos do Brasil. Que legal. Via Sul, enfim. Top. Todos os vendedores passaram pela minha mão. Então tem vendedor hoje que ainda lembra, né? Que hoje é diretor de. Por isso que tem essa referência. Tal, não sei tá quê. velho ainda, né? Eu tô brincando. Mas, cara, isso acaba enchendo a gente de orgulho, né? E aí, o que me começou, por que eu parei, né? Tive esse delay. Eu comecei a sentir que não importasse qual era a metodologia, não importasse qual era a técnica, não importasse, o vendedor não queria mudar.
E eu senti em determinado momento que eu estava tirando dinheiro do dono da concessionária da loja ali. Isso fica sustentável por um período. Mas morre. A gente sabe disso. Então eu parei. E aí me dediquei a montar a minha agência, que é a Keep e tal. Montei uma, vendi, depois montei a Keep e o Recicla. E depois de 6, 7 anos o pessoal começou, Daniel, putz, volta, treinamento. O Luiz Tavares lá do Icarus Club. Sim. Assistiu vários treinamentos meus, trabalhou comigo também, e ele fica tem que voltar, e vários outros clientes também. E eu falei, só vou voltar, porque aí nesse ato, né, entre que eu parei e tô voltando agora, começou a aparecer um monte de milagre, né? Arrasta para cima, triplique sua venda, quadriplique sua venda, né? Mentoria, mentorado, mentorando. Não é tudo, né? Tem cara que parece um pastor lá no palco, lá, fala até amém, né? E a galera, porra, eu vejo aquilo, Fabião, eu fico louco, né, cara? Porque eu falo, bicho, não é já assim. Já passei por tanta carne aí, cortando tanta carne, né, para fazer, né? Não é assim. E aí, cara, alguém explicou lá atrás que o vendedor, por exemplo, tem que fazer uma inquisição no cliente, né? O cliente chega lá, por exemplo, eu quero comprar uma SUV. Aí alguém ensinou para o vendedor lá atrás que ele tem que falar, peraí, SUV? Como assim você quer comprar uma SUV? Explica, o que você vai fazer com essa SUV? Pô, cala a boca, bicho, o cara chegou já dizendo que quer comprar uma SUV. Tá vendendo, né? Aí você quer dizer pro cara o que ele... Mas alguém ensinou isso pro cara lá atrás. Que ele tem que perguntar, questionar. Aí ele desconstruiu a venda. Eu tô brincando, né? Mas é isso. Mas é isso. Aí eu falei, cara, Aí eu comecei a fazer as lives. As lives foram 24 edições de live, toda terça-feira. Você participou de uma, foi convidado meu. Muito obrigado. E aí eu comecei a trazer, comecei a misturar diretor do Itaú com o dono da lojinha lá de Manaus, um exemplo. Essa interação da internet que eu acho maravilhosa, Daniel, falando essa... aí você vai trazendo informação de um cara que está voando e outro cara que está começando, entre aspas. Tal. E aí isso vai trazendo, vai agregando. Aquela pessoa também se sente mais autoconfiante. Se eu tive um contato junto com o Daniel e com o fulano, eu também posso, dar uma ousadinha, né, Daniel? Acho que isso aí funciona muito bem, né? A gente fez... 24 edições, né? 24 semanas algumas ininterruptas, né? E assim, a gente começou a ter um público seleto, né? Uma galerinha que estava sempre ali e tal. De eu chegar em Criciúma, um exemplo. Numa loja de carro. Daniel, tem minha loja. Que legal, né, Daniel? E aí, começou a ficar legal. Bacana. E aí, o que acontece? E mediante isso, eu comecei a ver essa questão desses conteúdos, né? Do meu ponto de vista, não são da forma como eles aplicam. E aí, conheci o Henrique, conheci o Moisés, conheci um monte de gente. Eu queria só dar essa pegadinha, porque como o tempo é curto, tal, mas eu queria que você entrasse em duas questões. Vou fazer essa pergunta, parece ser provocativa, mas é provocativa para você responder. Por que Henrique, que é o Henricão, né, que a gente já conhece, e por que Moisés, porque eu sei o currículo todo, queria que você falasse justamente para você falar um pouquinho desse currículo, dessa parceria, né? E depois a gente falar sobre os dias que você vai estar em todos os lugares, aí até para a gente saber. E o Carango com certeza vai estar junto com vocês, a gente entrou como parceiro, porque eu acredito muito nessas... Na ideia de vocês e casou bem na hora que eu quero também dar essa alavancada do Carango assim, e nós vamos fazer juntos isso aí vamos falar. Mas então lá, por que o Henrique e por que Moisés? E quem é o Henrique, quem é Moisés? Falei por quê, né, para você responder. Quem é o Henrique, quem é o Moisés? O Henrique eu conheci no evento do Breno, né? Acho que o Breno para o segmento de seminovos, né? Tanto o Breno quanto o Sérgio, né? O Serginho Ferraz, são os caras que efetivamente fizeram a coisa acontecer. E aí, de fato, o que acontece? O Henrique eu acabei conhecendo nesses inteirinhos de lives e tal, então não sei o quê. Então o Henrique tem um pensamento muito parecido com o meu, né? Inclusive meio estouradinho como eu também. E ele fala verdades, né? E eu falo, puta, eu gosto disso, hein? Acho que eu falei, o Henrique, você tem que fazer um livro dos tipos de vendedor, né? Porque ele tem vários tipos. Tem o vendedor... Ele é uma comédia. O vendedor Gilberto Gil, o vendedor não sei o quê, o vendedor não sei o que lá. A sacada dele é muito doida. E ele é assertiva, eu acho legal. Porque não é só ser engraçado, ele raciocina rápido e faz né? Aí ele vai devagando. E quando você pensa que não vai chegar a lugar nenhum, ele fala, puta, meu, é isso aí, cara, é isso aí. Então o Henrique, a gente acabou conhecendo de mercado, comecei a chamar ele para live e tudo mais, a gente criou um relacionamento muito bacana, hoje nós somos parceiros, a equipe me ajuda lá, começou quando ele
foi para a carreira solo dele, a gente deu um suporte para ele lá e tal. E hoje, eu digo que o Henrique faz parte do nosso casting, né, para palestrantes. E o Moisés eu conheci, ano passado fui chamado para fazer o esquenta da FenaBrave lá no Melicidade, né, que é a sede do Mercado Livre. A gente é parceiro do LX, Mercado Livre. Eu fui convidado para dar uma palestra lá na abertura da FenaBrave, né, o dia antes da FenaBrave, dentro do Mercado Livre. Sim. E aí eu conheci o Moisés no final, lá no Happy Hour e tal. Ele já tinha passado por LX, já tinha passado no Mercado Livre, e ele falou, tem um negócio chamado Rabiscando Tarefa. Eu falei, isso é legal, hein, cara? Rabiscando Tarefa, me conta sobre isso. Aí é um negócio de produtividade, de colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante, definir quais são as importâncias e tal. E aí eu falei, cara, o Desconstruindo Tudo sobre vendas, primeiro a gente quer, de verdade, desconstruir muito do que... Como esse exemplo que eu dei aqui, né? Quem foi que disse que você precisa questionar o cliente que não é bom qual é o tipo de carro que ele quer comprar? Aonde estava isso? E principalmente o processo que eu chamo de venda não linear, né? O pessoal vai seguindo uma regrinha ali, né? Um padrão de atendimento. Fala, que é um script. Claro. O script é para ser adaptado. Então a desconstrução de venda ela vem em cima disso. Aí fizemos uma primeira edição em Salvador, foi presencial, esgotou em 48 horas, né, os ingressos. Fizemos uma segunda edição virtual, aí tivemos mais de 40 hoje, foram 48 pessoas online. Muito legal. Que tiveram acesso. Sim. E muitas estavam transmitindo isso para suas equipes de vendas nas lojas, cara, até as 10 horas da noite na loja. E aí a gente teve a ideia. A gente teve a ideia. Falou, cara, nós vamos rodar o Brasil inteiro com esse evento. Né? Tanto para concessionárias, quanto para lojas de carro. E aí, vamos agora, já fizemos uma primeira edição em Salvador, fazer uma segunda edição lá agora. E aí, esse mês de novembro, nós vamos voltar, me ajuda. Vamos lá, tá aqui, calma, vamos lá. Dia 6 em Recife, dia 7 aqui em Maceió, dia 8 em Aracaju, inclusive eu vou estar fazendo o feirão das concessionárias, nós vamos se encontrar lá. Dia 9 em Salvador, depois pula, vamos dar uma descansada, ver a Júlia, fazer um churrasquinho, né, recolher tudo que foi, para recarregar. Gastar o dinheiro gastar essa dinheirada que ganha, ficou rico, né, mas vamos lá. Não, porque os caras acham que é tudo. E não é desgastante, né, sair de Recife falando desse contato, chegando 11 horas da noite, vir fazer podcast certinho. Daí vai para João Pessoa, dia 5/12, Natal 6, São Luís 7 e Fortaleza 8 de dezembro. Essas são as datas que vocês vão participar. Sim. Espero que a gente consiga estar junto em todas as datas. Aí. Acho que é 5 João Pessoa, não, 6 Natal, 7 São Luís e 8 Fortaleza. Só se vocês mudaram agora. Depois a gente inverteu, porque tem um mas tá aqui, dia 8 em que vocês, que vocês falando. Legal. E aí, então, por exemplo, o Desconstruindo então vem bem recheado, tanto direcionado para concessionários, vendedores, vamos lá. Vendedores, gestores, F&I, BDC, SDR, né, setor de pré-venda e tal. Então, esse geralmente é o público que a gente as revendas, donos de revendas, vendedores, concessionárias e revendas, lojistas, exatamente. A gente vai estar junto para divulgar, porque eu acho que sim, porque a ideia, na verdade, que a gente consiga trazer a mais, a gente sabe que está melhorando o mercado. 2, que a gente consiga trazer a mais. Quanto mais divulgar essas ações, eu acho que é isso que importa no nosso segmento. E a gente vai, apesar que as pessoas acham que tudo é dinheiro, tudo tem que ganhar, tudo tem que fazer. Eu não acredito muito, né? Não, trabalhando não. Claro. Mas eu digo que não é esse. Não é só isso. Porque essa é a consequência. Sempre eu achei a consequência. Vai ganhar grana, vai ficar não sei o que. É consequência a fazer um bom serviço e trazer o bem para as pessoas. Daí vem tudo certinho. E se não vem, tá tudo bem, que você não estava esperando. E assim vai funcionando. Construir autoridade. Justamente. E aí vocês têm essa autoridade em peso, né? Que vai vir Daniel, vai vir Henrique, vai vir Moisés. Eu gostei desse trio. E aí vai ser sempre a parte da noite, né? Isso, sempre começa às 19 horas, vai até às 22, tem um coffee breakzinho e tal. Mas o que é legal disso? A gente criou meio... sim, mas vai fazer... pedante, mas a gente fez o quê? A gente está fazendo todo o início de curso, a gente está fazendo um nivelamento da turma. Então a gente tem um quiz que a gente manda online, onde a galera vai respondendo. Embora a gente tenha um treinamento pronto ali, eu antes
quando começa a palestra ali, eu mando pro WhatsApp. Essa turma aqui é uma turma básica. É uma turma intermediária. Até para saber como... É uma turma avançada. Entendi. Pra gente até saber como que a gente vai falar. Porque daqui a pouco a gente começa a falar de, por exemplo, CPA, né? O que é isso? Campanha, o cara, vim fazer CPA, o que aqui, né? Vim fazer o que aqui, por exemplo, né? Claro. Tô na UTI, né? Começa a começar um monte de sigla lá. Então a gente vai fazer esse nivelamento. Sim, legal. E assim, o grande propósito nosso, a gente vai até o final de maio rodar todas as capitais do Brasil. Isso é um compromisso meu. E o grande propósito nosso é que a gente comece a criar um banco de dados, sabe? Para que o lojista, o concessionário, aquele cara que contrata o vendedor ali, ele consiga ter um score desse vendedor sobre a capacidade dele técnica no que diz respeito à venda, a técnica de venda, a internet. Vou falar uma coisa para você, lá atrás, que eu pensei no Caranga, lá atrás, isso há uns 5, 6 anos atrás, eu queria dar esse treinamento, queria trazer alguém, não eu dar o treinamento, mas trazer alguém para fazer os treinamentos para qualificar os vendedores e fazer um banco de dados no Carango, por exemplo, o lojista que entrasse no Carango, ele tinha um banco de dados de currículo lá do Vladimir, que trabalhou não sei aonde, fez não sei o que, tal, porque isso é muito carente. O cara, você sabe o que indica, o cara saiu. E se a gente tivesse esse banco de dados aí, meio que circulando, ajudando, né? falando quem que é, o que é, quem participou, quem não participou, pelo menos ajudaria as revendas, que talvez possa ser um assunto, eu acho que a gente vai discutir, que ajudaria muita gente. Sim. Tanto revendas como concessionários aí na troca dos seus... Vamos lá. E nesse banco de dados, vamos fazer um capture, né? Assim, do setor automotivo, dentro de uma ferramenta aí que fica mais fácil para todo mundo utilizar. Acho que pode ser uma situação que isso ajuda nesses treinamentos todos aí, né, Daniel? Com certeza. Daniel, Vladimir, assim... Só para resumir, então o convite está feito, Desconstruindo, né? Desconstruindo tudo sobre vendas. Isso, um abraço para o Henrique. Eu não conheço o Moisés, mas um abraço, gente boa, vamos conhecer, claro, quando tal. E aqui só rapidamente, o Rabiscando Tarefas veio de uma doença, né? Ele tinha o burnout, né? Ou seja, ele estava com problema de depressão, uma série de coisas. E aí ele criou esse método para poder sair da crise dele. Olha que legal. Que é uma história muito legal. Ele consegue montar. Massa, eu vou estar. Vou dar um jeitinho de estar lá, porque nessa correria nós vamos estar nessa correria. Você vai, pô, com certeza. Eu faço feirão aqui 8, 9, 10. Daí eu começo a montar o feirão dia 6. Não, pô, de dezembro. Então, eu tenho um feirão aqui em Maceió também, por isso que eu falei. As duas. 5 lá, pô. Só se eu for lá e voltar no mesmo dia, tipo assim, né? Mas vamos pensar. Tipo a gente, assim. Mais ou menos. Tipo a gente. Mas vamos lá, finalizando. Então, convite feito, Desconstruindo está vindo aí. Aqui em Maceió, dia 7, dia 6, eu já falei para vocês, Recife, dia 8, em Aracaju, e dia 9, Salvador, fechando, né? Só para fazer essa primeira etapa, depois a gente pode ter outras oportunidades para falar. Então, estão sendo convidados todos os lojistas, todos os vendedores, quem quiser participar. Eu vou deixar depois um linkzinho para vocês contactarem o Vladimir aí, e Daniel. Então, isso é muito importante para nosso setor automotivo. E eu queria, Daniel, que você resumisse, porque já estamos no final, e em poucas palavras, o senhor Daniel. Cara, putz. Quem é o Daniel? Cara, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que quero construir, né, cara? Assim, quando a gente tem opinião, quando a gente tem um posicionamento, é evidente que a gente nunca consegue ser 100% né, aceito. E também acho que quem busca isso nem está muito vivendo nesse planeta, né? E aí quando você tem ideias muito claras sobre alguma coisa, sempre vai ter uma divergência ou outra, né? Mas assim, eu acho que o que define o Daniel, acho que eu não sou o cara mais apropriado para falar de mim, mas lealdade, né? Eu sou um cara muito leal. O bruto leal. Porque todo mundo enxerga como bruto, né? Cara, aquele assim, né? Fala na cara, fala no ato, mas, assim, mas comigo tá... Eu digo, dos apóstolos eu sou o Pedro. Né? Pega a espada, corta a orelha, tal, isso aqui. Mas tô ali junto. Eu tô junto. Né? Então, assim... e graças a Deus, nessa jornada, muitas pessoas vão se juntando a isso. Né? O Vladimir é um deles, é um amigo meu há quase 20 anos, foi meu cliente, hoje é meu sócio. Né? Então, assim... Eu costumo dizer que eu sou um cara que eu sou um errante, né? Sim, todos nós somos. Tá no meu Instagram. Eu sou um errante,
né, em busca de acertar. Sim. Quando você busca acertar, você erra, consequentemente. E vai crescendo, Você né? não precisa ser gênio para entender que quando você erra, talvez você prejudique uma, né? Sim. Uma pessoa fica ofendida e tal. Mas acho que o grande importante é você tentar reparar ao máximo, né? E eu digo sempre, o processo de arrependimento, ele só é completo quando você deixa de fazer, né? Sim. Quando você pede desculpa e continua fazendo, então você está ok, arrependido. Justamente. Então, eu venho, né, de uma origem, eu costumo dizer, né, as palestras, assim, todo mundo tem história triste, né? Sim, Se eu contar a minha história triste, daí eu saio com um bonezinho lá, né, pegando dinheiro, né? Mas assim, eu venho de uma origem muito pobre, né? Eu venho de uma condição de começar a trabalhar muito cedo, eu venho de uma condição de não ter estudo, mas eu venho de uma condição também onde eu tive que sobreviver literalmente, eu tive que ir atrás, buscar, garantir. Esse é o estudo, né? Essa é a faculdade. Né? Eu tenho um cliente que vai se tornar um parceiro nosso nos nossos eventos, que ele sempre fala, me justifica. Então eu fui criado tendo que justificar tudo, é difícil para poder ter justamente essa autoridade. Né? Então eu acho que se eu pudesse definir o Daniel, ele é um estudioso, cara. Assim, eu vou todo ano para os Estados Unidos, por exemplo, para o NADA. Sim. Né? Eu passo 10, 15 dias lá para poder entender o mercado. O que está acontecendo lá, antecipar, né, as coisas. Antecipar algumas coisas e tal. Então eu procuro me qualificar, eu procuro usar. E aí, por isso que abriu tanto caminho aí nesse meio de vai surgindo, né? Eu erro pra caramba. Todo mundo, né? Eu acho que faz tudo certo. Mas acho que lealdade é o Pronto, resumiu muito bem. Obrigado, viu, Vladimir? Mais uma vez, trazer Daniel, tá junto com a gente aí, fazer parte desse bate-papo aí com a gente. Obrigado por vocês dois estarem juntos e passar esse... rapidinho, né? Quando a gente vai trocando informação, vai batendo um papo, acho que passa muito rápido, né? Mas eu quero agradecer muito esse esforço um pouquinho a mais, né? Porque vocês chegaram ontem à noite e já cedo, 7 horas da manhã, estavam tudo... Tava tomando café, pô. Também você convida a gente pra tomar café no Palato, vendo aquele marzão. Coisa linda, né? Tem que vir sorrindo tudo, né? Mas, voltando novamente, vamos fazer aquele convite pro Desconstruindo, agora eu vou falar dia 7 aqui em Maceió, né? E 8 6 Recife, 7 Maceió, 8 em Aracaju e Salvador, dia 9. Vai ser uma sequência e vamos estar junto com o Carango aí e todo mundo aí para a gente poder melhorar o segmento. E o que é muito legal, só para aproveitar a tua audiência aqui, Fábio, que assim, poucas empresas estão focadas na pequena capital. Tudo está muito concentrado em São Paulo. Sul, Sudeste, eu falei Recife, isso aí para você. Tal, Santa Catarina e tal. Então a gente vai visitar todas as capitais, mesmo com a mesma energia, com a mesma força. A mesma coisa que eu falo sempre do Carango. Pode ir para o Brasil inteiro? Pode. Mas eu quero o Nordeste. E eu sou de Curitiba. Então, por quê, Fábio? Porque eu acho que o Nordeste, que é o único que eu me identifiquei, tal, e eu acho que a gente precisa dar ferramentas, dar condições, melhorar o setor automotivo no Nordeste. E lá já tem cachorro grande brigando e fazendo tal. E aqui a gente pode construir alguma coisa bem bacana com todo mundo se dando as mãos e ajudando todo mundo aí, fazendo um negócio bem bacana. Legal, com certeza. Mais uma vez, obrigado. Depois vamos marcar para falar do Recicla, mas o ponto principal era escutar um pouquinho das histórias e falar um pouquinho do Desconstruindo, mas o Recicla está no meio desse bolo. É isso aí, nós vamos ter papo, espero eu que sempre, para poder voltar a falar, e aí a gente está sempre junto. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Vladimir. Valeu mais uma vez. Muito obrigado. Estamos à disposição, o Carango está à disposição. Posso só fazer o meu jabá aqui, não? Vai. Eu tenho que agradecer, né? Porque os eventos só acontecem, você faz eventos, acontece com os patrocínios, e a gente tem aqui uns caras muito legais. Tem um cara do carango.com.br. Meia boca lá. Que é parceiro nosso. Então, Fábio, muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Felipe, lá da Gestalto. Um abraço, Calcash Brasil, o Anderson. Neto da Boca Mafra, que agora está com operação de consórcios, é um parceiro nosso. Está levando o consórcio Brasil inteiro. Consórcio Recon também. Ricardo Repasse, você vê. Tem empresas de repasse também apoiando o evento. Né? Rodrigo Repasse, que é lá de Santa Catarina. Além da Unio Solutions, né? O Gustavo, que Gustavão tá lá. Com a gente apoiando. Foi nosso parceirão. E meu sócio, Vladimir, né? O Eduardo, o Adilon, que são meus sócios no Recicla também, que me aguentam e compram as minhas ideias, aluquices, né? Cansativo, né? Mas é tão bom quando tem um parceiro junto. Você é tão importante pro Daniel, eu falo de coração, porque
nesse percurso do Carango, tem 17, 18 anos, é difícil você encontrar um parceiro forte. Sim. Você às vezes tem ideia, quer fazer, joga, mas cadê dar continuidade? Porque você às vezes tem que focar em outro para sobreviver. Não dá pra mas abraçar se tudo não sozinho. tiver um parceiro junto, você é o cara essencial, o braço. Eu tô falando como vocês são amigos, o braço direito do Daniel, e eu acho que é você que está fazendo isso tudo acontecer junto com ele, porque sem você talvez ele não conseguisse fazer, porque é difícil fazer tudo ao mesmo tempo, fazer acontecer, entrar dinheiro, fazer negócio, buscar, e se não tiver uma continuidade, alguém que está no lado fala assim, não, eu vou junto, vou ver o financeiro, vou ver os locais, vou ver não sei o quê, e a gente tem as ideias, eu sou mais ou menos o Daniel, e sempre, eu sei que o quanto você é importante para o Daniel aí. Com certeza. E eu faço questão de deixar isso sempre... Não, sim, eu falei porque eu me identifico esse formato todo que a gente bateu, a gente se identificou em bastante coisa e isso é um ponto principal, de ter um parceiro, amigo, que confie para dar continuidade. É como a gente estava comentando, né? Quando o pessoal chega lá no evento, né? Parece que tudo caiu ali de paraquedas, né? Mas por trás dos bastidores tem tanta coisa. Nossa Senhora, nem fala. Independente de quem seja, uma pessoa sozinha... Não consegue, não, né? Não faz. Mas vai ser sucesso porque vocês estão fazendo de coração. Com certeza. Quando você faz de coração, o resto vem tranquilo. Sempre tem os entravezinhos, você resolve facinho. Deus está junto com vocês. E muito obrigado mais uma vez, viu, Daniel? Obrigado, Vladimir. E tamo junto. Mais um aí, Carango Cast, finalizando aí com essa figura Daniel e Vladimir aí. E mais um Desconstruindo vai vir aí, dia 7 de novembro. Tamo junto aí com o Carango. Com você, lojista, com certeza corra fazer a sua inscrição, porque é muito importante para o setor automotivo, ainda mais no Nordeste. Vamos embora. Vamos embora.